Olá, bem-vindos! Me chamo Fernando Catoni, sou ator, músico, circense, educador e nesse canal trago sempre conteúdos e conhecimentos práticos para mais e mais abrirmos portas e deixá-las abertas, quebrando assim a força da timidez e da inibição. E vamos ver hoje como fazer perguntas pode nos ajudar nessa missão. Se já está gostando do tema que nós vamos trabalhar, aproveita para dar uma curtida, se inscreve no canal, aciona o sininho para saber sempre as nossas novidades, comente, coloque suas dúvidas, pergunte, compartilhe para ajudarmos muito mais gente que sente as dificuldades para se livrarem da timidez que atrapalha tanto. Por exemplo, como na tentativa de se iniciar e manter uma conversa, como falta de palavras para dizer, aqueles famosos brancos no meio de um bate-papo que causa um silêncio constrangedor, não se sentir confiante para puxar uma conversa e não saber como mantê-la fluindo. Até porque nós todos temos um pouco de timidez, pois se nós formos muito extrovertidos, nós podemos nos tornar algumas vezes até inconvenientes. Então, o virtuosismo é andar no caminho do meio. Nas várias oficinas teatrais que eu organizei e participei, tanto para quem queria entrar no mundo artístico, como pessoas que simplesmente buscavam a desenvoltura e a desinibição, eu pedia para que os alunos dinamizassem esse observar, ver os detalhes. Quando vemos algo ou situação, temos inicialmente uma visão direta e primária. E através de uma observação mais detalhada, nós conseguimos enxergar outras coisas que numa rápida visão nós nem perceberíamos. Nessas oficinas, turmas com aproximadamente 30 alunos, objetivos e origens diferentes, traumas, experiências diversas, idades, um material humano de primeiríssima para eu aprender mais em como ajudar cada um nas suas dificuldades. E nesse caldeirão, o grupo sempre acabava criando uma atmosfera que carregava todo mundo, ficando assim muito mais fácil se permitir entrar no jogo. E essa é uma ideia essencial do processo. Se permitir. Eu vou propor um exercício para abrir e manter portas abertas, que é o hábito de fazer perguntas. Nas oficinas de teatro, nós trabalhávamos um jogo que é o Só Perguntas, que também é apresentado em espetáculos de artistas do humor e improviso. E nesse jogo, que pode ser jogado por 2 ou mais participantes, pois quando um erra, entra outro no lugar, só se pode fazer perguntas. E olha, é muito difícil responder uma pergunta com outra pergunta. Experimente, é divertido e até dá um nó na cabeça. Isso porque nós sempre queremos responder com uma afirmação ou negação. E o nosso cérebro ele está programado para agir naturalmente dessa forma. E quando nós quebramos essa resposta programada, ela pode mudar muitas coisas. Mas esse tema da resposta programada ele será assunto de um próximo vídeo mais detalhadamente. O nosso foco hoje é entendermos a importância de adquirirmos o hábito de se fazer perguntas. No jogo teatral, a brincadeira que deve ser exercitada é para treinarmos essa habilidade. Para quando assim nós estivermos em uma situação de oportunidade de abrir portas, estaremos então seguros, conscientes e com a ferramenta na mão para utilizarmos na hora certa. Quando perguntamos, logo em seguida emprestamos os nossos ouvidos para ficarmos na plateia, atentos ao protagonista que conta a sua história. Todos gostam de atenção e essa postura ela nos coloca na posição de amistosos e amigáveis, não ameaçando o relacionamento. Mas que tipo de perguntas fazer? Sempre na hora H me dá um branco? Por isso, observar é muito importante. Um detalhe, uma sutileza. Fique consciente de que precisa estar observando, sem julgamento, o tempo todo, pois são nos detalhes que aparecem muitos assuntos para fazermos perguntas que colocarão lenha na fogueira de um papo e abertura de relacionamento. Como no jogo, perguntas que possam deixar abertas as portas, gerando outras perguntas. Se fazemos uma pergunta cuja resposta finaliza sem possibilidade de dar prosseguimento ao assunto, nós colocamos um fim na história. É importante estarmos atentos para que as respostas elas nos deem elementos para novas perguntas. Olha, não confundir com interrogatório, porque se nós fizermos isso, estaremos colocando uma pá de cal nessa possibilidade de uma porta aberta. A curiosidade é que nos trouxe, quanto humanidade, até os dias de hoje. Então,
Sejamos curiosos das conquistas, dificuldades e vitórias de quem procuramos abrir uma conversa. Eu vou mostrar aqui como é que se pode fazer. Eu vou bater um papo comigo mesmo. Eu posso brincar agora com você esse jogo do só perguntas? Você acha que eu não consigo responder com outra pergunta? Você viu como é que as pessoas elas estão curtindo e se inscrevendo no nosso canal? E você tinha alguma dúvida que esses conteúdos não iriam ajudar as pessoas? Por que tantas pessoas sofrem com a timidez e a inibição? Você teve algum trauma ou sofreu bullying quando jovem ou criança? Quantas pessoas no mundo passam por isso? Você conhece alguém que pode ajudar essa galera? Eu sei! Aí, viu como é que pode funcionar? Então explore, brinca, se divirta, aprenda, exercite e melhore. E então se liberte, experimente, brinque com as pessoas mais próximas para ir sentindo como é que funciona. Busque também pela criatividade, exercite sozinho, também como eu fiz agora. Faça perguntas para você mesmo e tente responder com outra pergunta. Veja quantas possibilidades você consegue colocar e de forma rápida também, fazer a pergunta como resposta, sem parar para ficar pensando nessa resposta-pergunta. E assim, vá diminuindo esse tempo ao ponto de quase sair imediato essa resposta-pergunta. Uma variação desse exercício para suas conversas no dia a dia é basicamente escolher uma palavra ou um tópico que a outra pessoa diga e depois se relacionar a ela por meio de uma opinião ou comentário, ou fazendo perguntas pertinentes para dar continuidade ao diálogo. Às vezes, tornar-se um grande conversador é mais sobre se tornar um ouvinte habilidoso do que um orador habilidoso. Prestar atenção aos detalhes da linguagem corporal, das emoções e das palavras da outra pessoa oferece infinitas oportunidades de falar por quase sempre. As conversas elas podem ser comparadas a um jogo de ping-pong. Se você começar a praticar a técnica, isso naturalmente lhe abre portas para explorar outros caminhos. Permita-se. E para que a gente possa se permitir, precisamos sempre buscar o nosso autoconhecimento. Tentar entender os nossos traumas. Muitos sofreram fortes pressões na infância de uma educação mais rígida, mais fechada e preocupada com o que as pessoas estão achando de tudo. Nós, seres humanos, civilizados, bombardeados de tanta informação e padrões a serem seguidos, acabamos nos cobrando muito e cobramos das pessoas também. Estamos a todo tempo julgando. Parece que entramos num círculo vicioso que acaba nos envenenando e alimentando nossas frustrações. Quando damos uma parada no ritmo, algo que nesse momento de pandemia se tornou inevitável, é importante então olharmos para dentro também e irmos aprofundando nessa observação, nos conhecendo mais. Precisamos mudar o nosso foco mental, que já falei bastante sobre esse assunto num vídeo passado sobre os pensamentos positivos. Dá uma conferida depois se você ainda não assistiu. O link está bem aqui em cima. Esse é um processo lento e necessita muita atenção. Prática e força de vontade também, porque é uma construção diária para o resto dos nossos dias, pois estamos mudando e evoluindo o tempo todo. Nesse instante, precisamos estar atentos a cada momento, como estamos respirando, por exemplo, ou como estão os nossos pensamentos. E o que estamos falando também. Supondo que você já tenha assistido aos outros vídeos do nosso canal e que já está pondo em prática muitas técnicas apresentadas, e nesse processo já está então conseguindo abrir portas de relacionamentos, essas práticas dos exercícios sugeridos são para serem explorados a todo instante, pois é esse repetir, que fará o hábito se tornar automático. Posso contar com você? Curta, se inscreva, comente, pergunte e compartilhe. Até o nosso próximo encontro.